Quantos têm sonhos, quantos têm empreendimento? E quando eu falo em empreender, é que você quer crescer, você quer entrar numa universidade, você quer se tornar um grande profissional, você tem algo para empreender, você tem um sonho, você tem um sonho de abrir uma loja para você, você tem um sonho de empreender alguma coisa. Quem tem esse sonho, levanta a mão. Quem tem? Olha, todo mundo tem. Todo mundo tem um desejo de um dia ter o seu próprio negócio, empreender. Mas cadê a semente para isso? Tem que haver semente para isso. Agora, é triste a pessoa não ter, e o que ela não tem é tirado ainda. Sabe por quê? É aquela pessoa que não tem e se encosta em alguém e começa a tirar o que a outra pessoa tem. A pessoa vira um parasita, ela não cresce, ela não empreende. E aí fica o tempo todo colado com o pai, fica o tempo todo colado com a mãe, não tem uma independência financeira. Até o que não tem, lhe será tirado. Então ele não tem nada, mas ele está tirando de outra pessoa, que ele precisa comer. Então nós precisamos entender. E eu expliquei isso para minha irmã. E ela disse, amém, irmão. Meu irmão pastor, agora eu estou em paz. Eu vou dizimar com toda a alegria do meu coração, da mesma forma que eu dizimava quando tinha um bom dízimo. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Então, veja o impossível e creia, Deus proverá em cima do possível. Amém? Eu saí da universidade, escuta isso. Eu saí da universidade porque eu não estava mais conseguindo pagar passagem, eu não estava mais conseguindo acompanhar meus estudos. Eu saio da universidade. Já se fazia 1 ano e meio fora da universidade. O que acontece? Eu encontro uma professora minha. E ela disse, Edson, como é que tu tá? Eu digo, tô bem. Vicky, quando é que tu vai voltar para a universidade? Eu digo, em breve eu vou voltar. Tu tá trabalhando de quê? E eu era motorista de supermercado. E aí de repente veio o ônibus dela. Eu dei essa resposta, eu era motorista, eu sou motorista, eu trabalho com motorista. E ela disse assim, meu ônibus, mas me diz uma coisa, tu vai ser motorista pro resto da vida? E saiu. Aí eu fui para casa. E ela tinha uma vozinha enjoada. E eu fui dormir e aquela voz ficou, tu vai ser motorista pro resto da vida? Tu vai ser motorista pro resto da vida? Eu digo, oh meu Deus, que mulher chata. Tu vai ser motorista pro resto da vida? Tu vai ser motorista pro resto da vida? E se ela pudesse completar, ela disse, você deixou a sua universidade, você deixou seu sonho, você deixou seu empreendimento por um dinheiro aqui. E cadê o teu sonho? E todo o teu sacrifício de passar no vestibular, e o tempo e as noites que tu passou estudando, era o teu sonho, você deixou seu sonho? Está na hora de voltar, Edson. Tu vai ser motorista. Agora eu te pergunto, tu vai ser o que você é pro resto da vida? Você vai ser isso. Se você já alcançou seu objetivo, glória a Deus, mas você que ainda não, e o seu coração ainda arde alguma coisa, você vai ser isso pro resto da vida? Ou hoje você vai olhar para sua mãe e vai dizer, todo impedimento está quebrado em nome de Jesus, Deus proverá, e eu vou voltar a dizimar, eu vou voltar a empreender, eu vou voltar ao caminho do Senhor. Inclusive eu vou pregar sobre isso hoje, amém? 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3, podemos ler? Já? No ponto? Beleza? Glória a Deus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Feche seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor, nos dá a orientação, nos dá o entendimento, além do que sabemos, do que conhecemos, que o for ministrado aqui, Senhor, passe pelo nosso intelecto
e desça para o nosso coração e faça morada e transforme nossa vida e nos faça crescer espiritualmente, Deus. Que o teu Santo Espírito nos convença hoje, que a tua graça se manifeste, Senhor. Que saiamos daqui, meu Deus, com um crescimento, com uma promessa, com a tua graça e a tua cura em nossas vidas, para a honra e glória do teu santíssimo nome. E a igreja diz: dá uma salva de palmas em nome de Jesus, que é um privilégio ouvir a palavra de Deus. Amados, Paulo chega na igreja de Corintos, e ele foi com uma expectativa de trazer algo mais substancioso para aquela igreja. Ele chegou numa expectativa, achando que ia encontrar uma igreja que ele tinha deixado, que ele tinha iniciado, e de repente ele pensa e diz assim: agora a igreja está madura, agora a igreja vai crescer, agora a liderança vai crescer, agora eu posso dar um alimento mais consistente para eles. Mas Paulo, ele acabou se decepcionando, porque ele diz: irmãos, eu não pude falar com vocês nem de forma espiritual. O que eu tinha do Espírito Santo, o que eu tinha de Deus para vocês, eu não pude falar, porque eu vi que vocês ainda são meninos. Paulo viu que as pessoas da igreja não buscaram o crescimento espiritual. Pode baixar um pouquinho, filho, obrigado. Isso, baixa um pouquinho. Paulo estava numa expectativa, achando que a igreja já estava em um crescimento, em outro nível, em uma outra estatura espiritual, e de repente ele chega e encontra uma igreja do mesmo jeito que ele deixou. E aí ele fala: gente, eu não pude falar com vocês de forma espiritual, mas tive que falar como se vocês ainda estivessem chegando hoje na igreja, se convertendo hoje, ainda de forma carnal. Eu não pude falar para vocês as coisas, os mistérios de Deus, porque vocês não estavam preparados para isso. E ele fala: com leite vos criei, e não com carne, porque vocês ainda não podem, nem tampouco ainda podeis, porque vocês ainda continuam carnais. Eles continuam como, irmãos? Carnais. Que decepção de Paulo. Expectativa que Paulo estava tendo naquela igreja, porque ainda sois carnais. E o que Paulo observou? Que no meio deles haviam alguns comportamentos que não eram mais para ter. Por exemplo, inveja, contendas e dissensões. Os irmãos estavam brigando. Aquilo que Deus tinha para a igreja, Paulo disse: Senhor, eu não posso dar porque eu tenho que resolver problemas. Invejas, contendas, dissensões dentro da igreja. Eles ainda são meninos, Senhor. Eles não cresceram o suficiente para receber mais de Ti. E é nisso que a gente vai falar. Como crescer espiritualmente. Sem crescimento, amados, ninguém recebe a herança de Deus. Você pode repetir isso? Sem ninguém recebe a herança de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês? Olha, eu vou contar uma história aqui, uma parábola de um casal de reis que tinha um filho. E esse casal faleceu e deixou o filho pequenininho. Os dois em um acidente morreram. E deixou uma criança pequenininha. E para essa criança, os pais deixaram toda a herança do reinado. Era a criança mais rica, mas ela era muito pequenininha. E uma criança pequenininha não pode receber herança. Ele tinha que alcançar a maturidade. Somente com 20 anos ele poderia herdar toda a herança que o pai. Pela nossa lei, ainda é assim. Criança, ela pode estar no testamento dos pais, mas ela só recebe quando ela está de maior. E a parábola conta
que aquela criança foi criada com tanto mimo, com tanto cuidado, que não respeitaram a fase de crescimento daquela criança, porque já viam naquela criança um rei. Ele ainda não tinha alcançado a maturidade para receber, a maioridade para receber sua herança, mas todo mundo já depositava uma visão que aquela criança era rei, então faziam tudo para aquela criança, não repreendiam aquela criança, porque eles tinham medo que quando aquela criança crescesse, ou se tornasse adulto, já rei, poderia trazer alguma retaliação. Então, não, deixa ele fazer o que ele quiser. Ai, não, ele é o rei, ele é o rei. Quando ele chegou na adolescência, ninguém tinha coragem de dizer, menino, tu está errado. Então ele cresceu uma criança mimada. Se tornou um adolescente e um jovem mimado, porque todo mundo via nele um rei. Ele tinha dinheiro, ele tinha um reinado, mas ele não cresceu na maturidade para receber a herança que ele tinha. Quando ele faz 20 anos, ele recebe o reinado. E em pouco tempo, ele destruiu, acabou com todo o reinado do pai dele. Acabou com todo o dinheiro do pai dele, do rei. Ele acabou com todo o reinado. Ele não sabia reinar. E isso acontece com a gente também. A palavra do Senhor diz que nós somos filhos de Deus. E como filhos nós devemos crescer na presença do Senhor, para que nós possamos reinar com Ele. Nós temos herança no Senhor, nós somos filhos do Deus Altíssimo, mas a gente continua criancinha, sem estar preparado para receber mais de Deus. Sem crescimento, não há herança. Quem está entendendo? Então dá uma salva de palmas em nome de Jesus, você que entendeu.